Você já olhou para si mesmo e não reconheceu quem viu? Quantas vezes você evitou esse momento, justificando com distrações, ocupações ou até mesmo relacionamentos que só servem para te manter longe da sua própria verdade? Como disse Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Hoje vou te levar a um lugar onde poucos estão dispostos a ir. O encontro com quem você realmente é. Vamos falar sobre por que você foge da solidão e o que tem tanto medo de encontrar nela. Prepare-se, porque depois disso, você nunca mais vai usar o mundo como escudo contra si mesmo. Antes de começarmos, faça algo por você. Vá até os comentários e escreva: eu encaro a mim mesmo antes de encarar o mundo. Agora, vamos entrar nesse universo de autoconhecimento profundo. O vício que muitos carregam sem nem perceber é usar o mundo como escudo contra si mesmo. Você vive conectado ao externo, redes sociais, conversas vazias, distrações constantes, para não ter que encarar a única voz que realmente importa, a sua. A causa dessa fuga está em algo profundo. Você tem medo de se encontrar e descobrir que quem você é hoje não combina com quem você quer ser. E isso gera um desconforto tão forte que você prefere ignorar. Mas aqui está a verdade. Quanto mais cedo você enfrentar essa realidade interna, mais rápido vai se libertar da vida reativa que vive. Porque você não tem medo da solidão. Você tem medo de ver quem está ali quando todo o resto some. A solução para esse medo não está em fugir mais longe, mas em se aproximar da sua própria verdade com coragem. Isso significa aceitar que por alguns minutos por dia você vai ficar sozinho com seus pensamentos, sem distrações, sem justificativas e sem máscaras. E nesse encontro silencioso, você vai começar a reconhecer quem realmente está ali. Você, sem roteiro, sem audiência, sem aprovação alheia. Quando você pratica isso com intenção, algo muda. Você para de viver reativo ao mundo externo e começa a ouvir sua própria voz com clareza. E essa é a base para qualquer transformação real. Porque ninguém se liberta sem primeiro encarar quem está preso. Pessoas emocionalmente livres não são aquelas que nunca se sentem julgadas. São as que já passaram tempo suficiente consigo mesmas para saber quem realmente são. Especialistas em autoconhecimento explicam que, quando você enfrenta a si mesmo com honestidade, o julgamento alheio perde completamente o poder sobre você. Por quê? Porque agora você já ouviu o pior de você mesmo e escolheu seguir em frente. Quando você começa a viver assim, algo inevitável acontece. As pessoas param de te abalar com palavras. Elas percebem que você não precisa da aprovação delas para existir. E isso não é frieza, é maturidade. É o tipo de energia que só quem encarou suas sombras pode emitir. A verdade é que você não precisa vencer o mundo. Você precisa vencer a si mesmo primeiro. Quantas vezes você entrou em uma batalha externa sem resolver antes as guerras dentro de você? Quantos conflitos, relacionamentos ou decisões ruins nasceram do fato de você não ter clareza sobre quem realmente é? Aqui está o alerta. Quanto mais cedo você encarar sua própria sombra, seus medos e suas verdades desconfortáveis, mais rápido vai perceber que o mundo exterior perdeu seu poder sobre você. Porque quando você vive com autoconhecimento profundo, não são as palavras alheias que te abalam. É você quem define seu próprio valor. E essa é a base para qualquer força real. Cada minuto que você passa fugindo de si mesmo é um minuto perdido para o crescimento real. E aqui está o que poucos entendem. Quanto mais você evita esse confronto interno, mais suas relações externas se tornam reflexos das suas próprias fugas. Você já reparou como muitas pessoas buscam amor, amizades ou reconhecimento como forma de preencher um vazio que na verdade nasceu dentro delas? Quando você não encara quem você é, vive projetando nos outros a tarefa de te completar.
Mas quando você começa a olhar para dentro com coragem, algo muda. Você para de buscar fora o que precisa ser resolvido dentro, e isso não apenas fortalece sua mente, também eleva sua vibração emocional, porque agora você não está mais fugindo, está vivendo com propósito claro e energia alinhada. Quando você começa a encarar quem você é de verdade, sem justificativas, sem máscaras e sem medo, algo profundo acontece. Você se torna imune às manipulações do mundo. Pessoas que dominam esse tipo de autoconhecimento não precisam lutar por espaço ou aprovação. Elas simplesmente ocupam seu lugar com clareza e presença inabalável. Porque quando você já enfrentou suas maiores verdades internas, ninguém pode te abalar com palavras externas. Especialistas em psicologia e filosofia antiga reforçam isso. Quem domina o próprio mundo interno não precisa temer o externo. E essa é a base do poder real. Aquele que nasce da coragem de olhar para si mesmo antes de exigir algo do mundo. Aqui está a verdade que você precisa ouvir. Agora. Autoconhecimento não é um momento, é uma prática diária. Encarar a si mesmo não é algo que você faz uma vez e depois esquece. É um movimento constante de reconhecer, confrontar e integrar suas sombras, para que elas não sejam projetadas no mundo ao seu redor. Quando você vive assim, com honestidade consigo mesmo e clareza sobre suas próprias verdades, algo muda. Você começa a atrair relações mais profundas e alinhadas. Você se torna menos reativo, mais presente e mais firme em sua posição. Porque o verdadeiro poder emocional não nasce do controle dos outros. Ele nasce de quem tem coragem de viver em constante diálogo interno. E esse tipo de maturidade não é fácil, mas é inevitável se você quiser viver uma vida real. Pessoas que realmente se conhecem são raras. E isso não é coincidência, é resultado de um trabalho constante de confronto interno, honestidade emocional e coragem para olhar para si mesmo com clareza. Elas não precisam gritar por espaço ou aprovação, porque já resolveram dentro o que muitos ainda tentam preencher fora. E essa maturidade cria algo poderoso. Você passa a ser lembrado, seguido e respeitado. Não por ser perfeito, mas por viver com autenticidade alinhada à verdade. Quando você começa a trilhar esse caminho, percebe como as dinâmicas mudam ao seu redor. As pessoas começam a sentir sua ausência, valorizar sua opinião e até temer sua posição. Porque agora, você não vive reativo. Você vive em constante domínio sobre si mesmo. O tempo que você tem para fugir de si mesmo é finito. Cada dia que passa sem esse confronto interno é uma oportunidade desperdiçada de viver com clareza, propósito e poder real. Pessoas que realmente enfrentam seus próprios demônios sabem disso. O maior desafio da vida não está fora, está dentro. E quando você começa a lidar com isso diariamente, algo muda. Os obstáculos do mundo exterior perdem força sobre você. As críticas deixam de abalar. As pressões sociais perdem o peso e até mesmo os relacionamentos começam a se ajustar à sua nova vibração. Porque ninguém resiste ao magnetismo de quem vive em alinhamento consigo mesmo. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido vai perceber como encarar a si mesmo não é apenas um ato de coragem. É o primeiro passo para viver com verdadeira liberdade. Você já percebeu como certos padrões se repetem em sua vida? Relacionamentos tóxicos, decisões ruins, ciclos de autossabotagem, e tudo isso parece acontecer sem você entender o porquê? Aqui está o alerta que você precisa ouvir. Agora, esses padrões só se mantêm vivos enquanto você evita encarar a si mesmo. Cada escolha ruim, cada reação impulsiva, cada relacionamento vazio tem raízes em verdades internas que você ainda não quis ver. Mas quando você começa a enfrentar essas sombras com coragem, algo inevitável acontece. Você para de repetir os mesmos erros. Porque agora você entende quem realmente está no comando.
você. E essa é a única posição de verdadeira liberdade emocional. Pessoas que realmente lideram, não por posição, mas por influência natural, têm uma característica em comum. Elas já passaram tempo suficiente consigo mesmas para saber quem são. Elas não precisam gritar ordens ou buscar reconhecimento, porque já enfrentaram suas próprias verdades, já resolveram seus conflitos internos e agora vivem com clareza emocional e propósito alinhado. E isso é o que as torna verdadeiramente capazes de guiar os outros. Porque ninguém confia cegamente quem ainda tem medo de si mesmo. Só seguem aqueles que vivem em paz com sua própria sombra. E por isso conseguem manter a calma diante do caos. Quando você começa a trilhar esse caminho, percebe como sua energia muda ao redor das pessoas. Elas começam a te escutar mais, a te seguir com admiração e até evitar certas palavras perto de você. Não por medo, mas por respeito genuíno. Você chegou ao final deste caminho, mas está no início de uma jornada muito maior, a de encarar quem você realmente é. Agora que entende, você não tem medo da solidão, tem medo de olhar para dentro e enfrentar suas verdades mais desconfortáveis. É hora de agir. Hoje, reserve um momento em silêncio para se encontrar e deixe nos comentários: eu não fujo mais de mim mesmo. Lembre-se, você não pode esperar até se sentir pronto para começar esse confronto. O momento certo é agora, e essa jornada não precisa ser solitária. Inscreva-se neste canal para mais conteúdos sobre como fortalecer sua mente, elevar sua vibração e viver com propósito. Porque quando você domina seu mundo interno, não só sobrevive às sombras, você as transforma em luz.